Rosa Luxemburgo é uma das grandes inspirações da Caverna do Morcego como projeto, mas também do Morcego, né, como militante e pesquisador. E a gente vai trazer aqui um texto dela que se chama O que que era a Liga Spartacus, tá? Que foi escrito foi publicado pela primeira vez em 14 de dezembro de 1918. Ele foi redigido por Rosa Luxemburgo quando os espartaquistas ainda faziam parte do Partido Social Democrata Independente da Alemanha. Então, para dar um pouco de contexto histórico, isso acontece após o primeiro rompimento com a social-democracia. Então, depois dela remontar um monte de críticas sobre a social-democracia, texto que eu pretendo abordar com vocês daqui a um tempo, né, mas é porque é um texto muito longo dela, não dá para trazer aqui nessa programação de férias. Mas, pelas próprias divergências que aconteciam entre espartaquistas e independentes, levaram à criação do Partido Comunista Alemão, que é o KPD, e a Liga Spartacus vai fazer parte então, desse novo partido que se forma. Ele é publicado em 14 de dezembro, lembrando que nossa militante tão querida falece, é morta, na verdade, pelo regime, no começo de janeiro de 1919, ou seja, praticamente um mês depois da publicação desse texto. Esse texto é disponibilizado na coleção organizada pela Isabel Loureiro, pela Editora Unesp. Obrigado pela parceria também, Editora Unesp. Primeiro ano juntos, espero que a gente consiga prosseguir aí na parceria. E vem com os textos escolhidos, né, esse volume 2, de 1914 a 1919. Então, bora lá para a discussão acerca do texto. Bom, galera, antes da gente entrar no texto em si, né, é importante lembrar que a Rosa Luxemburgo, ela faz parte do nosso projeto, então a gente tem muita coisa sobre ela, inclusive um dos primeiros episódios do podcast, mas a gente também tem debates feitos sobre ela, que a gente trouxe em episódios de live no YouTube, tá? Então quem quiser também pode acompanhar lá. Queria lembrar então, vocês seguirem nas redes sociais, @morcego_, Marcos_, para ficarem atentos com tudo que está saindo. Esse episódio provavelmente é um episódio que inaugura o ano da Caverna do Morcego, né? E se tudo der certo, ainda estarei de férias, curtindo um pouco, porque a gente também é merecedor de uns descansos, né não? Mas é isso, fico muito feliz de estar aqui com vocês, de estar trazendo isso daqui pra vocês. Não se esqueçam de compartilhar o episódio, curtir, divulgar pra geral, mandar pra onde tiver que mandar, criticar, enfim, fazer o que tiver que ser feito. Lembrar, se vocês quiserem apoiar a gente, @morcego_, Marcos_, perdão, a gente tem o apoio coletivo também, né, apoia.se/caverna-morcego, nosso pix podcast morcego@gmail.com, qualquer uma dessas formas já ajuda demais a gente, tá bom? E agora sim a gente entra então no que era a Liga Spartacus, texto disponibilizado pela Isabel Loureira, na Editora Unesp, né? Em 9 de novembro, trabalhadores e soldados destruíram na Alemanha o antigo regime. Nos campos de batalha da França, dissipara-se a ilusão sangrenta de que o sabre prussiano dominava o mundo. O bando de criminosos que havia começado o incêndio mundial e precipitado a Alemanha no mar de sangue, gastara todo o seu latim. O povo que, enganado durante 4 anos a serviço do Moloch, esquecera os deveres impostos pela civilização, o sentimento da honra e a humanidade, que se deixara usar para qualquer infâmia, esse povo despertou do sono de 4 anos à beira do abismo. Em 9 de novembro, o proletariado alemão levantou-se para sacudir o jogo vergonhoso que o oprimia. Os Hohenzollern foram escoraçados, conselhos de trabalhadores e soldados foram eleitos, mas Hohenzollern era apenas os gerentes da burguesia imperialista e dos Junkers. A burguesia com sua dominação de classe, essa é a verdadeira culpada pela guerra mundial, tanto na Alemanha, quanto na França, na Rússia, na Inglaterra, na Europa, quanto na América. Os capitalistas de todos os países são os verdadeiros instigadores da matança dos povos. O capital internacional é o Baal insaciável a cujos dentes sangrentos foram atirados milhões e milhões de vítimas humanas exaustas. A guerra mundial pôs a humanidade diante da seguinte alternativa: ou manutenção do capitalismo, novas guerras, rápida queda do caos e na anarquia, ou a abolição da exploração capitalista. Com o fim da guerra mundial, a dominação de classe da burguesia perdeu o direito à existência. Ela já não é capaz de retirar a sociedade do terrível caos econômico que a orgia imperialista deixou atrás de si. Meios de produção foram aniquilados em proporções enormes. Milhões de trabalhadores, a melhor e mais competente geração da classe operária foram massacrados. Aos que ficaram vivos ao voltarem para casa, espera-os a miséria escarninha do desemprego. A fome e as doenças ameaçam aniquilar até a raiz a força do povo. A bancarrota financeira do Estado, consequência do enorme fardo das dívidas da guerra, é inevitável. Para sair desse tumulto sangrento, desse abismo escancarado, não há outro recurso, outra saída, outra salvação, a não ser o socialismo.
Só a revolução mundial do proletariado pode pôr ordem nesse caos, dar a todos pão e trabalho, pôr fim ao dilaceramento recíproco entre povos, dar à humanidade maltratada paz, liberdade e uma verdadeira civilização. Abaixo o sistema de assalariamento. Este é o lema da hora. O trabalho assalariado e a dominação de classe devem ser substituídos pelo trabalho cooperativo. Os meios de trabalho devem deixar de ser o monopólio de uma classe para tornar-se bem comum. Chega de exploradores e explorados. Regulamentação da produção e repartição dos produtos no interesse da coletividade. Abolição, tanto de modo de produção atual, da exploração e da pilhagem, quanto do comércio atual que não passa de fraude. No lugar dos patrões e de seus escravos assalariados, trabalhadores que cooperam livremente. O trabalho deixa de ser um tormento, porque se torna dever de todos. Uma existência digna e humana para todos os que cumprem seus deveres para com a sociedade. Doravante, a fome não é mais maldição que pesa sobre o trabalho, mas a punição da ociosidade. Só numa sociedade assim serão extirpados a servidão e o ódio entre os povos. Só quando a sociedade se concretizar, a terra deixará de ser profanada pela matança entre os homens. Só então poderemos dizer, esta guerra foi a última. O socialismo é nesta hora a única tábua da salvação da humanidade. Sobre as muralhas da sociedade capitalista que desmoronam, brilha em letras de fogo a advertência do manifesto comunista. Socialismo ou queda na barbárie. A realização da sociedade socialista é a mais grandiosa tarefa que na história do mundo já coube a uma classe, a uma revolução. Essa tarefa exige uma completa transformação do Estado, uma completa mudança dos fundamentos econômicos e sociais da sociedade. Essa transformação e essa mudança não podem ser decretadas por nenhuma autoridade, comissão ou parlamento. Só a própria massa popular pode empreendê-las e realizá-las. Em todas as revoluções anteriores, era uma pequena minoria do povo que conduzia a luta revolucionária, que lhe dava os objetivos e orientação, utilizando a massa apenas como instrumento para fazer triunfar os próprios interesses, os interesses da minoria. A Revolução Socialista é a primeira que só pode triunfar do interesse da grande maioria e graças à grande maioria dos trabalhadores. A massa do proletariado é chamada não só a fixar claramente o objetivo e a orientação da revolução, mas é preciso que ela mesma, passo a passo, através de sua própria atividade, dê vida ao socialismo. A essência da sociedade socialista consiste no seguinte: a grande massa trabalhadora deixa de ser uma massa governada para viver ela mesma a vida política e econômica em sua totalidade e para orientá-la por uma autodeterminação consciente e livre. Assim, a cúpula do Estado, a menor comunidade, a massa proletária precisa substituir os órgãos herdados da dominação burguesa, o Conselho Federal, Bundesrat, Parlamento, Conselhos Municipais, por seus próprios órgãos de classe, os Conselhos de Trabalhadores e Soldados, precisa ocupar todos os postos, controlar todas as funções, aferir todas as necessidades do Estado pelos próprios interesses de classe e pelas tarefas socialistas. E só por influência recíproca, constante, viva, entre as massas populares e seus organismos, os Conselhos de Trabalhadores e Soldados, é que a atividade das massas pode insuflar no Estado um espírito socialista. Por sua vez, a transformação econômica só pode realizar-se sob a forma de um processo levado a cabo pela ação das massas proletárias. No que se refere à socialização, secos decretos emitidos pelas autoridades revolucionárias supremas não passam de palavras ocas. Só o proletariado, pela própria ação, pode transformar o verbo em carne, numa luta tenaz contra o capital, num corpo a corpo em cada empresa, graças à pressão direta das massas, às greves, graças à criação de seus organismos representativos permanentes, os trabalhadores podem alcançar o controle e, finalmente, a direção efetiva da produção. As massas proletárias devem aprender, de máquinas mortas que o capitalismo instala no processo de produção, a tornar-se dirigentes autônomas desse processo, livres que pensam. Devem adquirir o senso de responsabilidades próprio de membros atuantes da coletividade, única proprietária da totalidade da riqueza social. Precisam mostrar zelo sem o chicote do patrão, máximo rendimento sem o contramestre capitalista, disciplina sem sujeição à ordem e sem dominação. O mais elevado idealismo no interesse da coletividade, a mais estrita autodisciplina, verdadeiro senso cívico das massas constituem o fundamento moral da sociedade socialista. Assim como estupidez, egoísmo e corrupção são os fundamentos morais da sociedade capitalista. Só pela própria atividade, pela própria experiência, pode a massa trabalhadora adquirir todas essas virtudes cívicas socialistas, assim como os conhecimentos e as capacidades necessários à direção de empresas socialistas. A socialização da sociedade não pode ser realizada em toda a sua amplitude, senão por uma luta tenaz, infatigável da massa trabalhadora em todos os pontos onde o trabalho enfrenta o capital, onde o povo e a dominação de classe da burguesia se encaram, olhos nos olhos. A libertação da classe trabalhadora deve ser obra da própria classe trabalhadora.
Nas revoluções burguesas, o derramamento de sangue, o terror, o assassinato político eram as armas indispensáveis nas mãos das classes ascendentes. A revolução proletária não precisa do terror para realizar seus fins. Ela odeia e abomina o assassinato. Ela não precisa desses meios de luta porque não combate indivíduos, mas instituições, porque não entra na arena cheia de ilusões ingênuas que perdidas levariam a uma vingança sangrenta. Não é uma tentativa despreparada de uma minoria de moldar o mundo à força de acordo com o seu ideal, mas a ação da grande massa dos milhões de homens do povo, chamada a cumprir sua missão histórica e a fazer da necessidade histórica uma realidade. Mas a revolução proletária é ao mesmo tempo o dobre de findos de toda a servidão e de toda a opressão. Eis porque contra ela, numa luta de vida ou morte, como se fosse um único homem, se erguem todos os capitalistas, os junkers, pequenos burgueses, oficiais, todos os aproveitadores e parasitas da exploração e da dominação de classe. Não passa de delírio extravagante acreditar que os capitalistas se renderiam de bom grado ao veredito socialista de um parlamento, de uma Assembleia Nacional, que renunciariam tranquilamente à propriedade, ao lucro, aos privilégios de exploração. Todas as classes dominantes, com mais tenaz energia, lutaram até o fim por seus privilégios. Os patrocínios de Roma, assim como os barões feudais da Idade Média, os gentlemen ingleses, bem como os mercadores de escravos americanos, os boiardos da Valáquia, assim como os fabricantes de seda de Lyon, todos derramaram rios de sangue e caminharam sobre cadáveres em meio a incêndios e crimes. Provocaram a guerra civil e traíram seus países para defender privilégios e poder. O último rebento da classe dos exploradores, a classe capitalista imperialista ultrapassa em brutalidade, em cinismo, nu e cru, em abjeção todas as suas antecessoras. Ela defenderá com unhas e dentes o que tem de mais sagrado, o lucro e o privilégio da exploração. Utilizará os métodos sádicos revelados em toda a história da política colonial e no decorrer da última guerra. Moverá céu e terra contra o proletariado, mobilizará o campesinato contra a cidade, assulará camadas operárias retrógradas contra a vanguarda socialista, utilizará oficiais para organizar massacres, tentará paralisar toda medida socialista com milhares de meios de resistência passiva, lançará contra a Revolução 20 Vendéias, que é uma região costeira ocidental na França, que foi o centro de resistência camponesa contra a República durante a Revolução Francesa. Pedirá socorro ao inimigo externo, as armas do Clement Cloud, Lord George e Wilson, preferindo transformar a Alemanha num monte de escombros a renunciar de bom grado à escravidão do salário. Será preciso quebrar todas essas resistências, passo a passo, com mão de ferro e uma brutal energia. A violência da contra-revolução burguesa é preciso opor o poder revolucionário do proletariado, aos atentados e às intrigas urdidas pela Inglaterra, a lucidez inquebrantável, a vigilância e constante atividade da massa proletária. As ameaças da contra-revolução, o armamento do povo e o desarmamento das classes dominantes. As manobras de obstrução parlamentar da burguesia, a organização ativa das massas de trabalhadores e soldados. A onipresença aos 1000 meios que se dispõe a cidade burguesa, é preciso opor o poder concentrado da classe trabalhadora elevado ao máximo. Só a frente única do conjunto de proletariado alemão, unindo o proletariado do sul ao norte da Alemanha, o proletariado urbano e rural, os trabalhadores e soldados, a liderança intelectual viva da Revolução Alemã e a internacional, só o alargamento da Revolução Proletária Alemã permitirá criar a base de granito sobre a qual o edifício do futuro pode ser construído. A luta pelo socialismo é a mais prodigiosa guerra civil conhecida até hoje pela história do mundo, e a revolução proletária deve se preparar para ela, com os instrumentos necessários, precisa aprender a utilizá-los para lutar e vencer, dotar a massa compacta do povo com a totalidade do poder político para que realize as tarefas da revolução, eis a ditadura do proletariado e, portanto, a verdadeira democracia. Não há democracia enquanto o escravo assalariado senta ao lado do capitalista, o proletário agrícola ao lado do junker, numa igualdade falaciosa para debater seus problemas vitais de forma parlamentar. Mas quando a massa dos milhões de proletários empunha com sua mão calosa a totalidade do poder de Estado, como Deus tore seu martelo para arremessá-lo à cabeça das classes dominantes, só então haverá uma democracia que não sirva para lograr o povo. Para permitir o proletariado realizar essas tarefas, a Liga Spartacus exige medidas imediatas para assegurar o triunfo da revolução. Primeira, desarmamento de toda a polícia, de todos os oficiais, assim como dos soldados de origem não proletária. Desarmamento de todos os que pertencem às classes dominantes. Segundo, requisição de todos os estoques de armas e munições, assim como das fábricas de armas pelos conselhos de trabalhadores e soldados. Terceiro, armamento do conjunto do proletariado, e aí ela diz, masculino adulto que construirá uma milícia operária. Eu, inclusive, da primeira vez que li, assinalei o porquê, e aí eu acho que Rojava pode dar um belo paralelo de não exatamente, mas também as comunas na Venezuela dão um exemplo disso, né? Informação de uma guarda vermelha proletária que será a parte ativa da milícia e proteção permanente da revolução contra ataques e intrigas contra-revolucionárias. E a própria experiência russa vai dar aí um debate sobre isso. Quarto ponto, supressão do poder de comando dos oficiais e suboficiais, substituição da obediência militar passiva pela disciplina voluntária dos soldados, eleição de todos os superiores pela tropa, com o direito permanente de revogar os mandatos, abolição da jurisdição militar. Quinto ponto,
a exclusão de um soldado que, mediante contrato, se obrigava a um longo período de serviço. E aí obtinha por causa disso, a aposentadoria, né, que é o capitulantem, de todos os conselhos de soldados. Sexto ponto, substituição de todos os órgãos políticos e de todas as autoridades do antigo regime por homens de confiança dos conselhos de trabalhadores e soldados. Sétimo ponto, instituição de um tribunal revolucionário que julgará os principais culpados pela guerra e por seus prolongamentos. Então a gente vai ter os Hohenzollern, os Ludendorff, os Hindenburg, Tripartiers e seus cúmplices, que aí são grupos que detinham o poder naquela época, né? Oitavo, requisição imediata de todos os estoques de víveres, com o fim de assegurar o abastecimento do povo. E aí entram então as medidas políticos sociais. Abolição de todos os estados particulares, criação de uma república socialista alemã unificada, a supressão de todos os parlamentos e conselhos municipais cujas funções serão preenchidas pelos conselhos de trabalhadores e soldados, assim como pelos comitês e órgãos por ele designados. A eleição de conselhos de trabalhadores em toda a Alemanha pelo conjunto do operariado adulto de ambos os sexos na cidade e no campo por empresa. Eleição do conselho de soldados pela tropa, exceto os oficiais e os capitulantem. Direito de os trabalhadores e soldados a todo momento revogarem os mandatos de seus representantes. Eleição de delegados de conselhos de trabalhadores e soldados em todo o Reich, né, em todo o governo, para o conselho central, que é o Zentralrat, dos conselhos de trabalhadores e soldados, que por sua vez elegerá um comitê executivo, Volksgrat, que este será o organismo supremo dos poderes legislativo e executivo. O Conselho Central reunir-se-á no mínimo uma vez a cada 3 meses, sempre com reeleição dos delegados, a fim de exercer um controle permanente sobre a atividade do Comitê Executivo, estabelecer um contato vivo entre a massa e dos Conselhos de Trabalhadores e Soldados de todo o Reich e o organismo governamental supremo que os representa. O Conselho de Trabalhadores e Soldados locais tem o direito, a todo momento, de revogar os mandatos e substituir seus delegados no Conselho Central, no caso de estes não agirem de acordo com o mandato que lhes foi dado. O Comitê Executivo tem o direito de nomear e depor os comissários do povo, assim como as autoridades centrais do Reich e os funcionários. Supressão de todas as diferenças de caça, todas as ordens e todos os títulos. Total igualdade entre os sexos no plano jurídico e social. Medidas sociais importantes. Redução do tempo de trabalho para lutar contra o desemprego e levar em consideração a fraqueza física do operariado, consequência da guerra mundial. Fixação da jornada de trabalho em 6 horas, no máximo. Imediata reorganização dos sistemas de abastecimento, habitação, saúde e educação, no sentido e no espírito da revolução proletária. Medidas econômicas imediatas, confisco de todos os bens e rendas dinásticas em proveito da coletividade, anulação das dívidas do Estado e de outras dívidas públicas, assim como os empréstimos de guerra, exceto subscrições de determinado valor a ser fixado pelo Conselho Central dos Conselhos de Trabalhadores e Soldados, expropriação de todas as explorações agrícolas grandes e médias, constituição de cooperativas agrícolas socialistas sob uma direção central à escala do Reich. As pequenas explorações camponesas continuarão posse de seus proprietários até estes aderirem livremente às cooperativas socialistas. A República de Conselhos expropriará todos os bancos, minas, usinas metalúrgicas, assim como todas as grandes empresas industriais e comerciais. Confisco de todas as fortunas acima de certo valor a ser fixado pelo Conselho Central. Apropriação do conjunto de transportes públicos pela República dos Conselhos. Eleições em todas as fábricas de conselhos de fábrica que, de acordo com os conselhos operários, deverão administrar todos os assuntos internos da empresa, as condições de trabalho, controlar a produção e, finalmente, assumir a direção da empresa. Instituição de uma comissão central de greve que, em colaboração permanente com os conselhos de fábrica, deverá coordenar o movimento de greve que começa em todo o Reich, assegurando-lhe a orientação socialista e o apoio vigoroso do poder político dos conselhos de trabalhadores e soldados. Tarefas internacionais, restabelecimento imediato das relações com os partidos irmãos dos outros países para dar à Revolução Socialista uma base internacional, estabelecer a garantia pela paz, confraternização internacional e pelo levante revolucionário internacional do mundo inteiro. O que quer a Liga Spartacus? E por que a Liga Spartacus quer isso? Porque exorta e impede a agir. Porque a consciência socialista da revolução é odiada, perseguida, caluniada por todos os inimigos secretos ou declarados da revolução e do proletariado. Crucifiquem-na! Gritam os capitalistas tremendo os seus cofres fortes. Crucifiquem-na! Gritam os pequenos burgueses, os oficiais, os antissemitas, os lacaios da imprensa burguesa tremendo pelos bons petiscos e pela que a dominação da classe burguesa lhes permite. Crucifiquem-na! Gritam os Scheindman que, como Judas Iscariotes, venderam os trabalhadores à burguesia e tremem pelas 30 moedas de sua dominação política. Crucifiquem-na, repetem-na ainda como um eco camadas dos operários, iludidas, enganadas, mistificadas, soldados que não sabem que acusam sua própria carne e seu próprio sangue quando acusam a Liga Spartacus. No ódio, na calúnia, contra a Liga Spartacus, une-se tudo que é contra-revolucionário, inimigo do povo, antissocialista, equívoco, turvo, lucífago. Isso confirma que a Liga Spartacus bate o coração da revolução e que o futuro lhe pertence. A Liga Spartacus não é um partido que queira chegar ao poder passando por cima da classe trabalhadora, servindo-se dela. A Liga Spartacus é apenas a parte mais consciente do proletariado que indica a cada passo as grandes massas do operariado e suas tarefas históricas, que a cada estágio particular da revolução representa o objetivo final socialista e que, em todas as questões nacionais, defende os interesses da revolução proletária mundial.
A Liga Spartacus recusa-se a compartilhar o poder com os Scheidman Ebert, que foi o grupo de governo que inclusive matou Rosa Luxemburgo. Esses criados da burguesia, porque considera que colaborar com eles significa trair os princípios fundamentais do socialismo, reforçar a contra-revolução e paralisar a revolução. A Liga Spartacus recusará igualmente chegar ao poder unicamente porque os Scheidman Ebert se desgastaram e os independentes caíram no impasse ao colaborar com eles. A Liga Spartacus nunca tomará o poder, a não ser pela vontade clara e inequívoca da grande maioria da massa proletária em toda a Alemanha. Ela só tomará o poder se essa massa aprovar conscientemente seus projetos, objetivos e métodos de luta. A Liga Spartacus a revolução proletária não poderá chegar a uma total lucidez e maturidade, senão subindo, passo a passo, o amargo gólgota de suas próprias experiências, passando por vitórias e derrotas. A vitória da Liga Spartacus não se situa no começo, mas no fim da revolução. Ela identifica a vitória dos milhões de homens que constituem a massa do proletariado socialista. De pé, proletários, a luta trata-se de conquistar o mundo e de lutar contra o mundo. Nesta última luta de classes da história mundial, pelos mais sublimes objetivos da humanidade, lançaremos nos inimigos esse grito: polegares nos olhos e joelhos no peito. Daumen aufs Auge und Knie auf die Brust. E assim se encerra, então, esse grande debate da Rosa Luxemburgo sobre a questão da Liga Spartacus. Um dos debates que eu acho mais importante a gente trazer, a gente debater as críticas à social-democracia existentes, eu tenho um episódio sobre isso também, mas, enfim, entender as alternativas que surgiram naquele meio e o que disso pode ser resgatado, o que disso a gente vai fazer a crítica, como eu pontuei no meio de um episódio. Enfim, é isso, não deixem de seguir a gente, de apoiar o projeto, de compartilhar, de discutir, de ler Rosa Luxemburgo, tá? Leiam Rosa Luxemburgo. Mas é isso, por hoje é só, fiquem na paz de Marx, até mais. Tchau!